Olá, meus amigos e amigas do nosso Apostolado de Defesa Católica, salve Maria, todos tenham uma boa noite, né? Estamos hoje iniciando nosso segundo dia da nossa jornada de estudo com o tema da Santa Inquisição. Ontem nós demos início falando sobre os motivos, no que é a Inquisição e quais os motivos que levaram à existência da Santa Inquisição, claro, de uma forma mais enxuta, sem prolongar muito o assunto, até porque, como eu disse ontem, não é objetivo da nossa jornada de estudo esgotar o mesmo, tá? Aqui apenas vamos dar, digamos assim, umas pinceladas sobre o assunto, isso tendo em vista que é uma jornada de estudo que pela primeira vez está tendo 100% da participação dos nossos amigos e amigas deste nosso apostolado, nossos 60 e poucos amigos, né, que o apostolado tem, graças a Deus, até o presente momento, né, e que estão tendo a oportunidade, sim, de questionar sobre o assunto. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a questão das mortes e torturas na Santa Inquisição, tá? Assim como eu disse ontem, então a gente vai dar continuação hoje. Então, antes de dar início, assim como fizemos ontem, e assim vai ser feito também nas nossas próximas jornadas, a nossa oração inicial e depois, antes de concluirmos, a nossa oração final. Tá ok? Lembrando que essas orações não são orações que são inventadas pelo apostolado, elas não são criadas por mim, elas estão na Bíblia da editora Ave Maria, no final, que é uma oração para iniciar uma reunião e oração também para finalizar essa reunião. Então, vale a pena, aí, se vocês tiverem a curiosidade de ver no final, né, na Bíblia da Ave Maria, essas orações que estão lá porque podem ser utilizadas e também tem o aval da igreja, tá certo? Então vamos lá para a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá ok? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estar falando hoje sobre a questão das mortes e torturas da Santa Inquisição, né? Bom, dois amigos hoje estão marcando, eu marquei, né, esses dois amigos, porque justamente foi eles que questionaram sobre este assunto, tá? Que se trata do Hugo Felipe e do Fábio. Eles fizeram duas perguntas referentes a esse tema. Eu vou estar tendo a oportunidade, então, de responder para eles e também para quem mais se interessar pelo assunto, tá? Então, o Hugo ele começa perguntando o seguinte: não estou por dentro desse assunto, mas, como católico, sinto-me envergonhado com aquilo que foi feito nessa época. Tá? Esse é o Hugo Felipe, ele não mora no Brasil, ele mora em Portugal, tá? E aí eu pedi que alguns amigos, aliás, a maioria dos amigos eu pedi que se tivesse alguma dúvida, algum questionamento sobre o assunto, já que iríamos fazer a jornada de estudo, que eles comentassem, questionassem, né? E o Hugo Felipe foi um deles, tá? Antes de responder o Hugo Felipe, quero lembrar que também, durante as noites da nossa jornada de estudo, que encerra amanhã, tá? Não é na quinta, encerra amanhã, eu também marquei algumas pessoas da paróquia, né? Da paróquia não, algumas pessoas que são da diocese, né? Temos aí o Dimensão Católica, temos aí algumas paróquias, como a de Santo Antônio, da Santa Antônia Ernestina, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, reformando a catedral. Então, eu marquei alguns aí como, vamos dizer assim, um convite, né? Convidei amigos aí da própria diocese para também participarem
essas nossas transmissões também ao vivo, tá ok? Muito bem. O que eu posso dizer referente ao Hugo Felipe, dessa pergunta que ele fez, essa vergonha dele dizer que sente, né, pelo que aconteceu nessa época, né? Bom, se ele diz que não está por dentro, né, Hugo, se você estiver me assistindo agora, se você diz que não está por dentro do assunto sobre aquisição, primeiro, como é que você pode dizer que sente vergonha enquanto católico pelo que ocorreu nessa época, né? Na verdade, meu caro, um católico não deve se envergonhar e sim ter orgulho. E não falo orgulho no sentido de erros humanos, que houve e que há e que sempre haverá em nossa Santa Igreja, que é santa, viu? Mas sim da beleza, da história da Igreja, da história de lutas, de conquistas. A Inquisição, sendo um tribunal eclesiástico, é natural e necessário que tenha errado. Isso, porém, não torna esse tribunal ilegítimo. O que católicos como você ou eu devemos é estudar, conhecer melhor a história da nossa igreja, o contexto da época em que ocorreu a Inquisição. Isso, inclusive, foi um assunto importante que eu levantei ontem, que o católico ele deve conhecer a história da sua igreja, ele deve se basear em fontes fidedignas para conhecer melhor sobre a Inquisição. Uma dessas fontes, eu até falei ontem, mencionei ontem, vou mencionar hoje e amanhã também, é o livro do professor Felipe Aquino, acredito que vocês, muitos de vocês conhecem, né? Que se chama Para Entender a Inquisição. Tá? Eu comprei esse livro já tem algum tempo, eu não li ele todo. Ele tem um pouco mais de 300 páginas. Quem mora aqui em Caruaru pode encontrá-lo na livraria Imperatriz, que fica no Shopping Difusora. Quem mora fora de Caruaru pode comprá-lo também pela internet, tá? Ou em alguma livraria católica da sua cidade, né? Ou não precisa necessariamente ser uma livraria católica, até porque essa livraria que eu comprei este livro, ela não é católica, tá? Então vocês podem, em outras livrarias, pode também adquirir esse livro. É um livro muito bom, é um livro que retrata, explica realmente o que foi a Santa Inquisição, né? Os personagens, aqueles julgamentos que houver, que nós vamos até, inclusive, amanhã estar comentando também sobre eles, né? Enfim, então é importante que o católico ele conheça a história da sua igreja, a história e a doutrina da igreja, tá? Antes de sair por aí atacando, jogando pedras, né, em cima da igreja, que esse não é o propósito, né, disso, da nossa jornada de estudo. A jornada de estudo é feita para vocês amigos, vocês amigas, é feito com o maior amor e carinho. Eu estou aqui ao vivo nessa noite, talvez pudesse estar fazendo alguma outra coisa diferente, mas estou aqui conversando com vocês, é, falando sobre esse assunto, que é um assunto importante, né? Ele tem a sua relevância, porque faz parte da história da nossa igreja, né? Que tem mais de 2000 anos, né? E que nós, enquanto católicos, devemos conhecer. Tá? Bom, essa então é a resposta que eu dei para o nosso querido Hugo Felipe. Aí o Fábio Augusto, né, ele perguntou: a igreja matou um monte de pessoas. Ele botou kkkk. É o que eu sempre ouvi. O que aconteceu de verdade na Inquisição? Né? Bom, na história da igreja, houveram papas, inclusive que até o Felipe menciona a questão das torturas que houve, as perseguições, as mortes e tal, né? Então nós vamos estar comentando um pouquinho também essa questão de tortura. Né? Na história da igreja, houveram papas que proibiam a tortura e outros permitiam, mas restringiam a mesma em alguns casos. Né? Inclusive até no livro do professor Felipe de Aquino ele comenta sobre isso, que houveram casos de papas que proibiu terminantemente a tortura, mas que depois acabaram, conforme eu acabei explicando para vocês, permitindo isso, permitindo essa questão da tortura, né, em alguns casos específicos. Né? Neste simpósio que eu comentei ontem, que o Papa São João Paulo II fez, e que abriu todos os arquivos do Vaticano sobre a Inquisição para 30 pesquisadores, os números que foram levantados a respeito de mortes são bem inferiores do que se diz.
As condenações à morte não foram tão numerosas, como se afirma de maneira exagerada e sem provas. Só para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui do professor Filipe de Aquino, né, mais uma vez, para entender a Santa Inquisição, eu faço essa propaganda porque eu acho importante vocês terem esse material na casa de vocês e puderem fazer uma leitura sobre o mesmo. Tá? Então, ele diz aqui no seu livro, na página 144, né, sobre o número de mortos, ele diz assim: as condenações à morte não foram tão numerosas como se afirma de maneira exagerada e sem provas. Faltam estatísticas completas sobre o assunto, mas aqui dá alguns dados. Ele explicou que do ano 1249 a 1258, em Carcassonne, na França, a Inquisição proferiu 278 sentenças. A pena de prisão é relativamente rara. A mais frequente é a que manda prestar serviços na Terra Santa. Né? O inquisidor Bernard de Guy, que foi muito severo em Toulouse, de 1308 a 1323, ele proferiu 930 sentenças, né? Das quais 42 eram capitais, isto é, eram 42. Né? Quer dizer, de 1308 a 1323, em 930 sentenças, esse inquisidor, o Bernardo, ele só proferiu 42, dessas 930 sentenças, só houve 42 mortes. Né? Diferente de números aí muito estrambólicos a respeito da Inquisição. Né? Isso é muito diferente das tão mencionadas milhares de mortes na fogueira. As sentenças foram distribuídas: imposição da cruz, 132 vezes; peregrinação, 19 vezes; serviços na Terra Santa, 143 vezes; encarceramento platônico pronunciado sobre o defunto, 17 vezes; entrega ao braço secular, pena de morte, 42 vezes; absolvição de defuntos, 3 vezes; exumação, 9 vezes; sentença contra contumazes, 40 vezes; exposição no pelourinho, 2 vezes, né? Degradação, 2 vezes; exílio, 1 vez; destruição da casa, 22 vezes; queima do Talmud, 1 vez; absolvição de prisioneiros, 139 vezes. Né? Então, vocês notem que, de acordo com o que fala aqui, houve um número muito pequeno, né? Muito pequeno nessa questão do número de mortos, né? Entre outros dados, e aqui também nesse livro que vocês vão poder conferir, tá ok? Hugo Felipe, ele faz um comentário, né? Esses comentários que ele fez foi através do WhatsApp ou através do Messenger, do Facebook, tá? Ele disse assim: o combate às heresias não se faz perseguindo e matando. Isso é contrário ao Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Bom, é uma coisa interessante, né? A questão, muitas vezes, existe um certo sentimentalismo no que diz respeito a esse tema. Né? E pode ser o caso do Hugo Felipe, né, que esteja levando por esse lado. A gente tem que entender o seguinte: no livro do professor Filipe de Aquino também fala assim, eu achei até interessante, até destaquei para dizer a vocês. O homem medieval, ele tinha como mais valioso o bem da alma, ele tinha o bem mais valioso para o homem medieval era a salvação da sua alma, do que o seu corpo. E julgava que da mesma forma que é réu de morte, quem põe em perigo a vida do corpo, deve ser réu de morte aquele que, pela prática e difusão da heresia, põe em perigo a alma do seu próximo. Assim, o medieval, com a consciência tranquila, concluía ser lícito e necessário eliminar da sociedade os cidadãos que se obstinavam na heresia, pelo perigo de destruir a verdade revelada por Deus. A fé era um valor tão absoluto que o homem medieval não aceitava que alguém de reta intenção pudesse negar uma verdade da fé católica. Né? Estamos falando do período medieval. Estamos falando do período em que a Igreja Católica teve o seu auge aí, por mais de 1000 anos.
né, que é quase o período aí da Idade Média. E justamente na Idade Média é que nasceu o Tribunal da Santa Inquisição, né? A gente tem que entender justamente isso. Então, como eu disse ontem, a questão, se a igreja não combatesse o catarismo, provavelmente não estaríamos talvez nem vivos hoje aqui, porque o catarismo ia dominar o mundo, dominar as famílias, enfim, seria uma catástrofe mundial, né? Por isso que a igreja teve que agir e interviu, né, com relação ao caso dos cátaros. Mas é bom entender que houve pessoas que exageraram, né, inclusive sacerdotes, né? Mas estamos falando aí de erros humanos, assim como eu comentei ainda agora, erros que qualquer tribunal pode cometer. A Inquisição não fugiu essa regra, tá? Aqui eu não estou querendo defender a Inquisição como se achasse que todos que participaram da Inquisição, porque houveram santos que concordaram, então a Inquisição ela foi 100% perfeita. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que houve erros e tal, mas o que se fala por aí são números muito exagerados e sem base, sem provas. E muitas vezes, talvez até com historiadores que, por algum sentimentalismo, por alguma coisa que comentaram totalmente fora de questão, aumentam mais as coisas em vez de buscarem fontes fidedignas, inclusive como esses historiadores fizeram, né? Esses daí não acabaram fazendo, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: a pena de morte, né? Ela é defendida pelo próprio Cristo no Evangelho e no Apocalipse. No Evangelho conta-se que Jesus disse a Pilatos que ele tinha o poder de condená-lo à morte, porque lhe foi dado pelo alto. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 11. Também no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 10, né, se tratando da Sagrada Escritura, diz: quem matar a espada, importa que seja morto a espada. Quer dizer, na própria Sagrada Escritura já dá essa menção, né, da pena de morte, da pena capital, né? Antes de fazer um comentário a respeito do catecismo da Igreja Católica, dessa mudança que houve recentemente, semana passada, né, pelo então Papa Francisco, para vocês terem uma ideia, aqui nessa questão do período medieval, da Idade Média, como eu disse para vocês, a salvação da alma é mais importante do que a salvação do corpo, propriamente, né? Na verdade, até hoje é assim. Isso não mudou, né? Mas nesse período medieval, isso era levado muito à risca. Isso aqui, nessa época, era uma coisa valiosa. É ouro, né? Uma coisa muito valiosa para todas as pessoas, para a época que, inclusive, que a igreja vivia, né, nesse período. Tem uma passagem do Evangelho de São Lucas, se não me falha a memória, que diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então vocês vejam que a Sagrada Escritura, que é ontem, hoje e sempre, né, a palavra de Deus não mudou. Então isso para isso serve para nós também, né? Que a gente pensa só muitas vezes em ajudar o nosso próximo, ajudar a pessoa baseado só em questões materiais, cestinha básica. Isso é importante? É importante. Mas só isso basta? Não. Né? E sim, corrigir os que erram, ensinar os que ignoram, que é uma das obras de misericórdia espiritual que a própria igreja ensina. Né? Então, isso é, com certeza, importante e deve ser levado em consideração. Tá? No Catecismo da Igreja Católica, no número 2266, até então, explicava e ensinava o seguinte: que o ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Né? Isso estava no Catecismo da Igreja Católica, né? No número 2266. Recentemente, no último dia 1º de agosto, agora 2018, Papa Francisco, por meio de uma carta aos bispos a respeito da nova redação desse número do Catecismo da Igreja Católica, ele alterou e aboliu a pena, a parte em que defende o uso da pena de morte, em que disse que a mesma é inadmissível. Tá?
Então ficou assim agora. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Essa, então, é a nova redação do Catecismo da Igreja Católica. Eu olhei no dia seguinte e até então não houve essa mudança. Eu não sei hoje eu não esqueci até de olhar se havia já essa mudança no site do próprio Vaticano, né? Onde está o Catecismo da Igreja Católica, né? Esse catecismo que nós temos, que é o da capinha amarela, né? E ele está todo no site do Vaticano, porém eu não vi se foi feita já essa alteração. Né? Então, se não houve alteração, então por enquanto permanece a mesma coisa, né? Ainda seguindo a orientação de que a pena de morte é o último recurso e tal. Né? A partir do momento que já tiver essa informação no site do Vaticano, então aí já vai ser feita. O católico ele não deve mais ser a favor da pena de morte, mas a Sagrada Escritura, que não muda, ela continua, então, defendendo essa pena de morte, né? Enfim, mas aí, enquanto católicos, devemos ficar com a orientação da Santa Igreja, sempre, não é isso? Muito bem. Então eu só que coloquei isso, até porque foi uma coisa que saiu recentemente, aí eu tive que colocar, já que estávamos falando de Inquisição, falando de pena capital, que a pena capital e pena de morte é a mesma coisa, tá? Muito bem. Amanhã nós vamos falar sobre a Inquisição e os protestantes, tá? Existiu uma Inquisição protestante? Existiu. Nós vamos estar comentando algo assim, não, como eu disse para vocês, o objetivo dessa nossa jornada de estudo não é esgotar o assunto, é só dar algumas pinceladas e responder as perguntas dos nossos amigos e amigas referente a este assunto, tá bom? E também os julgamentos famosos da Inquisição, né? Santa Joana d'Arc, Giordano Bruno, Galileu Galilei, né? Então nós vamos estar falando sobre esses julgamentos amanhã, tá bom? Muito bem. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse assunto ou algum assunto relacionado à Inquisição, pode fazer a sua pergunta. Eu estou à disposição para responder sobre o assunto, tá ok? Muito bem. Vamos rezar? Vamos rezar, então. Antes de rezar, eu gostaria de... Eu estou vendo que algumas pessoas estão votando na nossa enquete, né, sobre a Sagrada Escritura, que está presente no nosso vídeo, no nosso blog. Então, peço que vocês votem lá e participem, né, que é importante a participação de vocês, não só nessa enquete, mas em todas as enquetes do Apostolado de Defesa Católica. Tá? Se você ainda não votou, vote nas enquetes do Apostolado no nosso blog. Tá? Sei que tem pessoas que já estão curtindo aí nossa jornada de estudos. Sejam bem-vindos ou bem-vindas, né? Estamos aqui e gostaria muito que vocês votassem na nossa enquete que está disponível no nosso blog. É importante, tá? A participação de todos os nossos amigos e amigas, tá certo? Muito bem, vamos rezar? Vamos rezar então a nossa oração final, né, que é as orações inicial e final. Eu realizo elas nos nossos apostolados pessoais, que são aqueles presenciais, nas casas das famílias e tudo. Nosso blog, lá na parte que tem assim, sobre o apostolado de defesa católica, está explicando como é que funciona o nosso apostolado pessoal e virtual também. Tá bom? Então vocês podem acessar o nosso blog e conferir essa informação lá. Muito bem, vamos rezar? Senhor,
Nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias, esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno e que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem. Então essa é a nossa oração, lembrando que ela está, se vocês tiverem curiosidade de querer saber, está na Bíblia da Editora Ave Maria, tá? Na Editora Ave Maria vocês podem encontrar essas orações, que é a oração para iniciar uma reunião e a oração para finalizar uma reunião, tá? Se vocês preferirem, também podem, claro, utilizar essas orações, tá certo? Muito bem, estou encerrando hoje por aqui, hoje um pouquinho mais cedo, né? Nós começamos também um pouquinho mais tarde, mas estou encerrando um pouquinho mais cedo. Lembrando também que esses vídeos, caso vocês não consigam visualizar, tivemos até um pequeno probleminha no início do vídeo de ontem, né? Eu não sei se vai ter como consertar, se eu conseguir, tudo bem, caso contrário, ele será postado, não só esse de hoje, mas o de ontem também, assim como o de amanhã, no nosso blog Defesa Católica. Então tá imperdível, né? Vai ser postado assim a partir do primeiro domingo agora, né? Eu vou estar postando o primeiro vídeo, no outro domingo o segundo, no caso de hoje, e no terceiro de amanhã, tá? Então esse mês de agosto é o mês aí dedicado à nossa jornada de estudo, tá? Sobre esse assunto. Bom, vou ficando por aqui. Desejar para vocês todos uma santa noite. Muito obrigado pela companhia. Aí tivemos 6 pessoas aí conosco nessa noite, tá? Quem não pôde ver ao vivo, não tem importância, o vídeo daqui a pouco vai ficar disponível no nosso Facebook e nos domingos aí, nos próximos domingos também vão estar disponíveis no nosso blog Defesa Católica, tá ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que os anjos os protejam e salve Maria.